A Polícia Civil está investigando um acidente, uma criança. Imagina, você coloca uma criança numa creche e segue para o seu trabalho. Essa creche é lá em Jacarepaguá. E, de repente, vem uma notícia terrível. Os pais da pequena Laís, a Laís tem apenas 1 ano e 4 meses, estão buscando respostas porque essa menina sofreu uma queda de uma altura superior a 1 metro. Imagina só, sofreu uma fratura grave no fêmur. A Priscila Xavier tem outras informações e vai explicar esse caso aqui pra gente. Bom dia, Priscila. Oi, Marinho. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Esse caso aconteceu há cerca de 2 semanas, no dia 29 de março, foi num sábado. A menina estava na creche, a Laís, de 1 ano e 4 meses, estava na creche, os pais estavam trabalhando e foram surpreendidos com a ligação de que tinha acontecido um acidente, que ela caiu de uma altura de mais de 1 metro de altura. Quem está aqui do meu lado e vai conversar, vai explicar um pouco melhor toda essa história para a gente, é a Adriana, que é a mãe da Laís. Adriana, primeiro, bom dia para você, apesar de todas as circunstâncias, né? E já começo te perguntando, como é que está a Laís nesse momento? Nesse momento, a Laís, graças a Deus, já está se recuperando, mas infelizmente, né, já perdendo alguns dias e horas da sua infância por conta de que qualquer minuto que se passa já se torna uma perca de infância da minha filha. Ela mal aprendeu a andar e já sofreu essa situação, né, bem ruim mesmo, que pode causar até mesmo danos lá na frente, né. Falo para você que nesse dia a gente estávamos trabalhando, eu iniciei, tenho apenas 20 dias, vai completar, de experiência, correndo o risco já de perder a vaga de emprego, né? Mas eu acredito que, graças a Deus, isso não aconteça. Agora, o que o pessoal da creche, né, disse para vocês no dia 29 de março? Você estava trabalhando, seu esposo também. Eles ligaram falando do acidente. Eles informaram que tinha de fato acontecido com a Laís? A tia Nadi mandou mensagem primeiro, que eu estava trabalhando, depois eu vi na hora do lanche. E aí eu retornei para ela. Aí ela me falou, realmente aconteceu, eu não estou na creche, eu não estou no Rio, eu tive que viajar. E esses dias agora, quem está responsável é a Michele, a moça, a segunda que ficava lá. E a Laís caiu e ela parece que machucou grave, eu não sei, não entendo direito. Falei, mas você não consegue ver na câmera realmente o que aconteceu? Ela falou, Adri, eu não sei porquê, mas a câmera estava desligada, né? Falei, como desligada? Você diz que sempre está ligado, não tem como saber realmente o que aconteceu? Não, eu não sei o que aconteceu realmente, ainda não sei. E ela chegou a falar o que tinha acontecido? Era uma altura de mais de 1 metro? Ela chegou a esclarecer para você como a Laís caiu desse local? Não, ela não esclareceu. E a moça que estava no momento do banho com a Laís, que esclareceu para o pai, dizendo que a altura era mais ou menos de 1 metro, né? Até porque no Lourenço Jorge eles perguntam o que realmente aconteceu. E aí ela falou, foi na altura de 1 metro, aí ele teve que falar tudo o que ela falou, mas não é a certeza que a gente tem, porque a moça não deixa a gente ver as câmeras. Depois ela fala que as câmeras é de uso exclusivo, né? É uso privado da creche. Primeiro ela diz que estava desligado, depois ela diz que é de uso privado da creche. Mas quando era outra situação, ela sempre falava que, mas a gente tem câmera, se você quiser eu te mostro. E eu quero muito saber o que aconteceu com a Laís. Inclusive, Marinho, a Laís, ela precisou passar por uma cirurgia, ela sofreu uma fratura no fêmur, só que isso ocasionou uma cirurgia, ela pode correr o risco, inclusive, de ter problemas mais à frente, né, Adriana, porque houve um encurtamento da perna. E diante de tudo isso, Adriana, vocês receberam algum suporte da creche? Você estava me contando agora há pouco que, inclusive, sua família está passando por dificuldades financeiras. Vocês receberam algum suporte da creche com medicamento, com a alimentação da Laís? Não recebemos não. Apenas foi porque realmente eu pedi. Ela até deu, mas eu não considero como uma cesta básica. E também a ajuda foi porque eu pedi dela, né? Porque ela ofereceu, mas ela no primeiro exato momento que pediu para visitar minha filha, ela deveria visitar já com as coisas que uma criança necessita, né? E aí ela não levou, foi preciso ainda eu conversar com ela, explicar a situação. Até cheguei a falar para ela que eu iria precisar de novo da ajuda dela, mesmo não querendo que ela ficasse com a minha filha. Mas aquilo meio que na dúvida e doloroso, sabe? Tá entendendo? Mas não querendo. A gente tem uma pergunta do estúdio agora, o Marcos Marinho quer falar, pode falar, Marinho, por favor. Priscila, eu estou indignado aqui com essa história. Desde já, eu quero saber, creche Tia Nadi,
O espaço está aberto, nós queremos uma resposta. O que aconteceu com a Laís? Como é que vocês deixam a criança, enfim, o que houve aí? O que provocou esse acidente? Durante o banho? Porque está muito mal contada essa história, hein, Priscila? Se foi durante o banho, ninguém vai deixar uma criança de 2 anos tomar banho sozinha. 1 ano e 4 meses, aliás. Ninguém vai deixar uma criança de 1 ano e 4 meses tomar banho sozinha. Tinha alguém lá. E essa pessoa tem que explicar de que forma que aconteceu essa queda. E é uma creche particular. Quanto que é a mensalidade? Só por curiosidade. Só por curiosidade. E creche Tia Nade, estamos aguardando um posicionamento. Exato, Marinho. Inclusive, é um valor até alto, tá? É um valor até alto. Vou até pedir para a Adriana falar. Adriana, o Marinho está perguntando quanto é que é a mensalidade que você paga lá na Tia Nade? 500. E paga com bastante sacrifício, né? Com certeza. Com certeza. O serviço do autônomo, realmente, ele não é de qualquer jeito. Você tem que se esforçar muito, correr atrás. Ele não é um dinheiro fixo. E eu, graças a Deus, consegui, né, essa oportunidade. Ainda não tinha nem recebido a primeira quinzena quando aconteceu. Fiquei muito desesperada mesmo na situação, tá? Porque a gente paga aluguel de 600, aí paga uma creche de 500, aí você fala, né, a despesa do mês, tudo isso. E a minha filha passando essa situação, como fica? Além disso, você registrou o caso aqui na delegacia, né, na delegacia da Taquara, também procurou a CRE para poder denunciar tudo isso que aconteceu, mas até agora a sua revolta é justamente a falta de apoio, a falta de suporte. Você está me falando que nem mesmo dinheiro para o Uber ali, para as consultas, para o retorno da Laís no hospital, vocês conseguiram com a creche, né? Sim, no segundo dia eu vim logo aqui registrar o ocorrido, porque realmente eu não conseguindo saber o que aconteceu. E aí eu falo para você, ela uma única vez, que foi logo no segundo dia que ela veio de lá, com a perninha engessada, chorava muito, 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 ninguém dormia em casa, nem minhas filhas, nem minha mãe, nem o pai dela. Foi uma luta, tá? E aí, na hora, eu liguei para ela. Liguei, ela me atendeu. Ela deu apenas os R$50, né, que é do Uber, e dali não me atendeu mais. E aí, até minha mãe questionou e falou, só isso e a volta, a gente vai ficar por lá? Aí eu não falei mais nada também, né? A gente tem mais uma pergunta do estúdio, Marinho, pode fazer? Priscila, eu estou tentando entender também aqui aquela questão, porque a mãe da Laís está dizendo que o que passaram para ela é que a menina sofreu essa queda durante o banho. Agora, especificamente sobre esse banho, ninguém fala nada, ninguém orientou, ninguém explica nada do que aconteceu? Como é que foi isso? Pois é, Marinho, essa é até a pergunta que a Adriana, né, e a família estão tentando buscar, né, a resposta junto à creche, porque o que o Marinho está falando é justamente sobre a questão do banho, né? Ninguém trouxe nenhum esclarecimento sobre o que aconteceu, como é que foi essa queda, como é que estava na hora, se tinham muitas crianças, se não tinham, nenhuma resposta sobre isso, né, Adriana? Quando ela chegou em casa, né, que ela foi visitar a Laís, aí eu perguntei de novo. Falei, Nádia, realmente, como foi que aconteceu? Que eu não estou entendendo, não consigo. Aí ela falou, Dri, eu não sei porque eu não estava lá. A Michele fala que foi na hora do banho que ela caiu por cima da perna. É só isso e pronto. Dali a gente tem que aceitar e pronto, tá entendendo? A gente não tem acesso às câmeras, não pode entrar na creche porque ela não me deixa entrar. Pelo que eu pago, eu deveria poder ver. Não que ela me dê as imagens em celular ou me passe para fora. Isso é uma razão dela, né? Mas eu poderia ver, não posso não? Como é para você, Adriana, ver a sua filha de 1 ano e 4 meses? Você estava me contando que ela estava aprendendo a andar, aprendeu a andar recentemente. Como é que é para você ver sua filha passar por tudo isso, correndo o risco de lá na frente ainda sofrer uma lesão, não uma lesão, mas ficar com uma sequela, né, maior ali? Para mim é muito dolorido, eu tenho que segurar até mesmo aqui a voz para falar com os telespectadores, com as outras mamães. É dolorido porque quando eu penso que ela pode ficar com sequelas, realmente andar diferente do que era, como a Nádia sabe, né? As pessoas que conhecem a minha filha, ela é uma criança alegre, corre bastante, não quieta. E aí a gente sabe que hoje existe muito bullying, né? De repente na escola, quando minha filha começa a estudar e ela andando com uma formação assim, com sequelas, vão zoar dela, ela vai sofrer com isso. E as pessoas, você acredita que no portal aonde eu fiz a denúncia também, botei expondo para pessoas o que aconteceu,
ficaram contra mim, falando que a tia Nádia não merece passar por isso. Então, quer dizer que a minha filha merece passar essa situação de 1 ano e 3 meses, não sendo minha filha mais qualquer criança que seja? É isso? Esse é o certo? Eu estou vindo atrás, sabe por quê? Porque muita coisa acontece, as pessoas cruzam o braço e dizem: ah, não vai dar em nada, a justiça não resolve. Não, isso não adianta, não vai conseguir nada. Eu vou, porque se eu não for atrás, não vai realmente resolver, né? Tá certo, a Adriana fazendo um desabafo aqui, Marinho, um desabafo de uma mãe que está desesperada, preocupada com a filha. É uma família, né, que, segundo ela estava me contando, eles passam por dificuldades financeiras e contavam pelo menos com o apoio, né, da creche para poder fazer com que a Laís tenha uma recuperação melhor, que não está acontecendo. Então, ela está atrás dos responsáveis de tudo o que aconteceu, para entender tudo o que aconteceu, para levar isso adiante. Marinho, a gente segue acompanhando esse caso daqui, viu? A Adriana está corretíssima, porque quando você matricula uma criança numa escola ou numa creche, dentro da escola, a instituição é responsável pelo que acontece com a criança. Então, essa creche Tia Nádia precisa esclarecer o que aconteceu. Por que a Laís sofreu esse acidente, como foi esse acidente, e não é à toa que a polícia já está em cima. A polícia está investigando e a gente vai acompanhar.